Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você mais um milagre que Jesus realizou no seu ministério terreno. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, eu quero compartilhar aqui com você o milagre onde Jesus cura o filho de um oficial do rei. Lá em João capítulo 4, a partir do verso 46, diz assim: Mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: Seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Jesus volta à região da Galileia, onde ele havia realizado o primeiro milagre na transformação da água e do vinho. E veio um homem, quando esse homem descobriu que Jesus estava na Galileia, ele veio de Cafarnaum. Era um oficial do rei. O seu filho estava doente, uma doença de morte. E ele, de Cafarnaum para Galileia, é aproximadamente 60 quilômetros. E aquele homem faz todo aquele percurso para se encontrar com Jesus. Porque no seu coração ele tinha uma esperança e uma fé de que Jesus podia curar o seu filho. Ele encontra Jesus na Galileia e o texto nos diz que ele suplica para que Jesus vá à sua casa para curar o seu filho, que está à beira da morte. E Jesus dá uma palavra aparentemente áspera para aquele homem. Jesus diz: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Na realidade, Jesus, de alguma forma, está provando a fé daquele homem. Mas aquele homem não desiste. Aquele pai, com o coração apertado, ele não desiste de pedir que Jesus cure o seu filho. E ele fala para Jesus: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus, diante do apelo daquele pai, Jesus disse para ele: Pode ir, o seu filho continuará vivo. Mais uma vez, o Senhor prova a fé daquele homem, daquele oficial. Até porque a expectativa que certamente esse homem ia, que Jesus iria com ele, iria à sua casa, ia orar o seu filho que estava doente, ele ficaria curado. Mas Jesus deu apenas uma ordem. Mediante essa ordem, querido, o texto nos diz que aquele homem creu. Ele tomou aquilo como verdade e pegou aí a estrada e voltou para casa. Quando ele estava já no caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. Ele perguntou que hora tinha acontecido aquilo. Ele descobriu que foi exatamente ou mais ou menos a hora em que Jesus havia dado essa palavra para ele. E a palavra nos diz que não só ele, mas todos da sua casa creram em Jesus Cristo. E, querido, uma coisa que é importante nesse texto aqui, nesse milagre de Jesus, é a palavra de Jesus. Basta uma palavra de Jesus para que tudo possa mudar. Jesus deu apenas uma ordem. Jesus disse apenas uma frase e aquele menino foi curado. E esse é o mesmo
Jesus, que nós cremos que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, que está à destra do Senhor. Possamos perseverar na fé, crendo na palavra dele para a nossa vida, a palavra de vitória, no nome de Jesus. Amém.